Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa, e ensino você, de uma forma simples e descomplicada, a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Dá só uma olhada na proposta de hoje. Olha a riqueza. Eu deixo como sugestão. Você pode estar oferecendo de duas formas. Versão mãe e filha ou assim, uma bolsinha dupla, acoplada. Olha só que charme. Tenho certeza que vai ficar uma versão incrível. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo. Bora aprender a fazer mais uma peça que vai compor esse kit lindíssimo. Uma opção para já deixar a pronta entrega, porque tem uma aceitação enorme. Se você é iniciante, participa de feira ou eventos, coloque essas peças no seu catálogo de produtos. Aqui eu já tenho a versão infantil finalizada, a faixa de cabelo que tem aula aqui no canal, com a bolsinha pequena. Essa bolsinha, ela pode ser usada de forma separada, a filhinha usa a faixa com a bolsinha, ou a mamãe vai poder acoplar essa bolsinha menor na maior, que a gente vai fazer juntinho. O passo a passo é exatamente o mesmo, mas na descrição do vídeo eu vou deixar as duas medidas para vocês, a infantil e a adulto. Aqui eu também já tô com a minha faixa de cabelo pronta, da mamãe, e nós vamos fazer agora o passo a passo dessa bolsa maior. Bora para a aula? Bora conhecer os materiais que eu escolhi para esse projeto. Tanto a versão da mamãe quanto da filhinha, nós vamos trabalhar com tecido tricoline no principal e no interno, zíper número 5, um cursor, duas meia argola, de 1,5 cm, vou fazer 2 suportes de alça para acomodar essa meia argola e depois posicionar a minha alça, a etiqueta para identificar o meu trabalho e vou usar o giz mágico para fazer a marcação do meu matelassé. Aqui eu vou trabalhar com a espuma acoplada de 0,5 cm. Fiz a marcação somente na vertical e o espaço entre uma costura e outra vai ter 2 centímetros. Para facilitar, principalmente para quem está iniciando, dá uma segurança maior, aplica um pouquinho de cola reposicionável na espuma, espera evaporar e faz o posicionamento do seu tecido. Não precisa nem alfinetar ou colocar presilha. Agora é só ir para a máquina e passar uma costura em cima de cada marcação. Feito a costura, nós vamos fazer a marcação da caixinha de leite, para chegar nesse ponto aqui. A marcação da minha caixinha de leite, na parte superior, vai ter 1,5 cm. Na inferior, 2,5 cm. Eu vou primeiro fazer a marcação direto no meu material e passar uma costura para fora dessa marcação, para que depois eu possa fazer o corte sobre a marcação feita. Feito o recorte, tanto na parte de cima quanto na de baixo, eu vou pegar os dois cortes referente ao meu interno. Eu só vou fazer o corte do interno depois que o meu matelassé estiver pronto. E o porquê? O plano de corte que eu deixei na descrição do vídeo é para ser feito no tecido. Após a realização da técnica, ele vai encolher um pouco e vai encolher somente no comprimento, porque a minha técnica foi na vertical. Se eu tivesse feito nos dois sentidos, encolheria por igual, tanto na altura quanto no comprimento. Olha a dica de ouro para que vocês anotem aí do lado do caderninho. Sempre que vocês forem realizar uma técnica, saibam que vai encolher, tá? Então, aqui, como a técnica foi na vertical, o encolhimento vai ser somente no comprimento. Então, dos 25 centímetros que eu cortei, após a técnica realizada, eu fiquei com 23. Permanece os 20 de altura, mas aqui diminuiu 2 centímetros. Então, eu só vou fazer a marcação da caixinha de leite e o corte certinho do meu interno após essa parte estar pronta. Então, aqui eu já tenho tudo que eu preciso
para montar minha bolsinha. Falta somente fazer o matelassê nessa parte. Bora para a máquina? Feito todas as costuras, a gente passa uma costura de segurança em toda a volta e refila o excesso do estruturador que passou. Feito esse corte, nós vamos fazer a marcação agora. Lembra? 2,5 cm na parte de baixo, vem com a caneta mágica, faz a marcação desse lado, do outro também, e na parte de cima, 1,5 cm. Então, vem aqui, 1,5 cm e faz a marcação. Já temos frente e verso finalizado do principal e interno já prontinho para a montagem da nossa bolsinha. Agora eu vou pegar o meu zíper, vou fazer o meu suporte de alça. Aqui eu já tenho um pronto, mas esse daqui nós vamos fazer juntinhas. Vou pegar o corte referente ao suporte, dobrar ao meio, vincar com ferro, trazer as laterais para dentro dessa forma e novamente, vai ficar exatamente assim. Vou passar uma costura nas duas laterais. Feito a costura, vou pegar a minha meia argola, passar por dentro dela e vou fazer uma costurinha aqui. Vou pegar o meu zíper, vou posicionar direito do zíper com o direito do principal. Deixo bem alinhado aqui a parte de cima e com uma sobra para cada lado. Vou passar uma costura de segurança e depois eu posiciono o meu interno. Agora, nós vamos deixar o nosso interno para cá e vamos fazer uma costura de pesponto somente sobre o principal com o excesso de material. Um arremate no início e outro no final. Vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado. Já temos o nosso zíper posicionado, acabei de passar o cursor, sempre no sentido da direita para a esquerda, ainda não tirei o excesso de zíper, porque eu vou colocar o meu suporte de alça. Então, eu venho aqui agora, ó, posiciono nos dois cantos do meu zíper dessa forma e passo uma costura. Já temos o suporte de alça posicionado, agora nós vamos fechar. Fechamento simples e descomplicado, como tudo deve ser. Olha só, vem aqui, deixa alinhado, posiciona a presilha, tanto no principal quanto no interno, e nós vamos fazer o fechamento. Vamos iniciar pela parte do principal e depois o interno. Vamos deixar uma abertura aqui na parte de baixo do interno para desvirar a peça. Essa bolsinha vai ser o interno forro preso, tá bom? Então, nós vamos primeiro fechar inteiro a parte de baixo do principal, com um arremate no início e outro no final. Depois, vamos fechar as laterais, a mesma coisa, com um arremate no início e no final. E repetir exatamente a mesma coisa no interno. Primeiro, fecho as laterais por inteiro. E aqui na parte de baixo, vou costurar somente um pedacinho para deixar a abertura, para tá desvirando a peça. Bora pra máquina?
Agora nós vamos iniciar o fechamento das caixinhas de leite. Primeiro, a parte de cima, onde tem o zíper. Então, nós vamos pegar o principal, abrir a costura, colocar excesso de material, um para cada lado, e alinhar essa costura com o dentinho do zíper. Deixa bem certinho aqui. Olha só como tudo se encaixa. E vou fazer a mesma coisa com o meu interno. Vou virar aqui para que vocês possam ver. Olha o encaixe dessa costura. Então, nós vamos vir aqui, deixa bem alinhado, acerta, abre essa costura, coloca o excesso de material, um para cada lado e deixa alinhado com o dentinho do zíper. Aí, é só passar uma costura com arremate no início e no final. Repete exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite da parte de baixo, já posicionando o interno junto. Então, vem aqui, abre essa costura, coloca excesso de material, um para cada lado, tanto dessa parte quanto da parte de trás, para não gerar volume. Deixa bem alinhado costura com costura. Olha só que encaixe bonitinho que a gente tem aqui. Pode estar colocando a presilha, ó, para não sair do lugar, não perder tempo. Pega o seu forrinho desse lado, ó, vem aqui e nós vamos também colocar excesso de material, um para cada lado, dessa forma. Aqui eu jogo tudo para um lado e o lado de trás para o outro lado, mantendo costura com costura alinhada. Venho aqui agora e faço o posicionamento junto com o principal. Vai ficar assim, agora é só desvirar a peça. Empurra bem os cantinhos, olha só o acabamento interno, como que fica bonito. Forro preso, aqui a parte de baixo, olha só a lindeza do alinhamento da costura com costura. E nós temos um produto com um diferencial enorme. Uma peça bem acabada no capricho. Agora aqui, a abertura por onde nós desviramos a peça, é só dobrar dessa forma, passar uma costura bem no cantinho ou fazer pontinhos invisíveis. E olha só a doçura que ficou essa aula. Aqui eu tenho a versão mãe e filha, adulto e infantil, que eu posso estar usando e abusando da criatividade, aproveitando todas as estampas composê para formar conjuntos assim lindos de viver e oferecer para as minhas clientes. Quem participa de feira, de eventos, é uma opção maravilhosa de agradar o nosso público. Aqui eu tenho a possibilidade de estar usando essas duas peças como nécessaire ou como bolsinha, porque eu já deixei o meu suporte com meia argola na espera para receber uma alça. Caso vocês desejem fazer uma alça utilizando o próprio tecido, eu recomendo que vocês escolham um mosquetão delicado. E a medida para que vocês possam fazer a alça, eu deixo como sugestão o comprimento. No infantil, eu recomendo 45 centímetros de comprimento pela largura da sua ferragem. Nesse caso, eu estou trabalhando com um mosquetão 1 centímetro de largura. Então, eu sempre vou fazer vezes 4. Se eu tenho 1, eu vou cortar a tira de 45 por 4 de largura. Vou dobrar ao meio, dobrar as laterais para dentro, exatamente como eu fiz no meu suporte de alça, e passar uma costura nas laterais. Depois é só fazer uma dobrinha e costurar novamente aqui para fechar a nossa alça.
Essa é uma medida que eu posso estar usando na versão infantil. Se eu quiser fazer exatamente a mesma coisa na versão adulto, eu corto com 60 centímetros. Aí nós temos a opção de estar usando essa peça como bolsa ou como necessaire mesmo. E ainda consigo estar acoplando as duas junto. Olha só que legal que fica. Coloco aqui na da mamãe, venho com a da filhinha e encaixo aqui também. Vou ter uma bolsinha dupla, caso eu deseje estar passeando, versão mãe e filha. Olha só que incrível. Mais a faixinha de cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, vou adorar saber a opinião de vocês. E não esqueçam, pessoal, deixa um like para mim, isso é muito importante. O YouTube entende que eu estou gerando um conteúdo de qualidade e envia o vídeo para mais pessoas, dando a oportunidade de aprender a arte da costura criativa de uma forma simples, descomplicada, gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula!